Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. É a segunda vez que estamos aqui nessa igreja. Louvo a Deus por o Senhor ter preparado esta oportunidade. Quero louvar ao Senhor também pela vida do pastor Paulo Terra, que teve a confiança em nós de nos dar a oportunidade para hoje estarmos aqui adorando a Deus e meditando na palavra do Senhor com os irmãos. Eu louvo a Deus por alguns irmãos que estão comigo, e como já foi falado, a gente tinha alguns amigos aqui pela região e já tentamos trazer todo mundo junto para adorar a Deus, né? Isso é maravilhoso, irmão. O que vai nos levar para o céu não é a placa da igreja, né? Como já foi falado. Se placa fosse bom, ela ficava aqui do lado de dentro. Como não serve para nada, ela fica lá fora, dando chuva. O que é bom na nossa vida é o sangue de Jesus Cristo que nos lava, nos cura, nos liberta, nos perdoa, nos redime. E só quem já foi lavado por esse sangue, levanta a mão assim, deixa eu ver, e dá uma glória para Jesus aí. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. E versículo 19: Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. E então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. E depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, tu te levantaste e comeste pão. E respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, baseada neste texto, eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema: o que esperar de Deus? Restituição ou coisas novas? Repita comigo: o que esperar de Deus? Pergunte para quem está do seu lado: o que você espera de Deus? Agora continue a pergunta: restituição ou coisas novas? Pergunte para ele. Se ele não tiver uma resposta, olhe para cá. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina coisas maravilhosas. A palavra de Deus é tremenda. E ela, dentre tantas coisas, a Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Todas as áreas da nossa vida, elas são abrangidas e contempladas pela palavra de Deus. Tudo aquilo que precisa se saber ou ensinar sobre o homem está escrito na palavra de Deus. E uma das tantas coisas que a Bíblia nos ensina é a como lidar com percas na nossa vida. E todos nós já tivemos algum tipo de perda. Quem não teve, ainda terá. E quem já teve, também terá outras. Porque a vida é assim mesmo. Uma hora
você ganha, outra hora você perde. Mas quando você perde, você não está somente perdendo, você está aprendendo. E algo que a Bíblia nos diz e nos ensina através dessa passagem que a gente leu, que o rei Davi tinha algo que ele perdeu. E chegou um tempo que ele começou a absorver essa situação de uma maneira diferente. Diz a Bíblia que ele teve um filho, fruto de um relacionamento extraconjugal. E a criança nasceu. Pouco tempo depois a criança ficou doente. E ele ficou orando, jejuando em favor da criança. Só que depois de 7 dias a criança morreu. E quando a criança morre, ele parou o seu luto. Ele começou a encarar a situação de uma maneira diferente. E é por isso que a gente leu até esse versículo. E você pode ficar com a Bíblia aberta aí, porque depois nós vamos concluir a passagem bíblica. Mas preste atenção aqui para você entender o início da mensagem. Davi perdeu aquele filho que causava-lhe muita vergonha, que causava-lhe um grande desconforto. E Deus tirou aquela criança. A criança faleceu. E ele entendeu que existem coisas na nossa vida que Deus não nos restitui. E é isso que eu quero afirmar a você de início. Existem coisas na vida que Deus não restitui. O nosso Deus é o Deus da restituição. Quem crê diz um amém. Amém. Ele restituiu a Jó em dobro tudo que perdeu, é ou não é verdade? Diz a Bíblia em Joel 2:25, ele diz: eu vos restituirei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto destruidor, cortador e migrador. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e todos saberão que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é o Deus que restitui. Não importa o que você perdeu, Ele pode restituir. Mas existem coisas que Deus não restitui. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tem coisas que Deus não vai restituir para você. Aí alguém pode se perguntar, pastor Paulo, mas é porque Deus não pode? Jamais. Ele pode tudo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas tem coisas que Deus não nos restitui. Olhe para mim que eu vou lhe dizer por quê. Ele não restitui porque Ele quer lhe dar uma coisa nova. Pouca gente entendeu. Vou repetir, talvez você vai entender e vai dar glória. Tem coisas que Deus não nos restitui porque Ele quer nos dar uma coisa nova. Quem entendeu diz glória. O problema é que muitas vezes nós nos apegamos em percas que tivemos ao longo da vida e nos lamentamos e ficamos amarrados naquela situação que perdemos. E hoje muitas pessoas vêm para a igreja e pedem desesperadamente a Deus por uma restituição, para que Deus faça de novo, traga de volta, para que Deus conserte, para que Deus dê um remendo, para que Deus arrume a situação. Eu quero te dizer que se for do agrado de Deus, Ele restitui. Mas se Ele não restituir, hoje você vai aprender a abrir o coração para receber coisas novas de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Davi orou e jejuou por 7 dias. Santo é o teu nome. E ele disse: eu estava orando e jejuando porque podia ser que o Senhor curasse a criança, podia ser que Deus operasse um milagre e eu tivesse de novo com aquele filho nos meus braços. Mas passou aquele período de luto e nada aconteceu. Ele estava com a alma ferida, com a alma machucada. E muitas vezes Deus também permite que a gente se machuque para dar mais frutos. Você lembra que Jesus nos disse no Evangelho de João capítulo 15? Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim e não dá fruto é cortado e lançado fora. Mas aquele que dá frutos, o meu Pai que é o agricultor, Ele poda para que dê ainda mais frutos. Sabe por que às vezes Deus permite que a gente seja machucado? É porque Ele quer nos ver dando mais frutos.
Eu conheci um irmão lá no estado do Paraná que tinha um pé de jabuticaba. E ele cuidava daquele pé durante muitos anos, até que o pé ficou na idade adulta, já estava na época de começar a produzir e não produziu. No primeiro ano, no segundo ano não produziu, no terceiro ano produziu mínima coisa. E aí ele chamou um irmão agrônomo e disse: irmão, por que esse pé de jabuticaba não quer produzir? E esse irmão que eu conheço pegou um rastel. Quem aqui sabe o que é um rastel? Pegou um rastel e começou a bater no pé de jabuticaba, mas bateu de chegar a sair água, machucou todo o pé. Quando chegou na próxima estação, ele não venceu de tanta jabuticaba que o pé produziu. E eu quero dizer a você que Deus também tem seu rastelzinho. Olha para quem está do teu lado e diz assim: se você não der fruto, Deus vai usar o rastel. Tem muita gente que tem tudo para dar fruto, mas não dá fruto, não frutifica, fica parado, fica inerte, espiritualmente. Cuidado, porque o rastelzinho de Deus vai começar a bater na tua porta. E quando Deus usa o rastel, irmão, para nos ferir, ou seja, situações que nos machucam, situações que até nos envergonham, situações que nos deixam humilhados, é porque Deus quer ver o nosso ego quebrado, mas quer ver o nosso espírito quebrantado na presença do Senhor. E aqui tem muita gente hoje, o Espírito Santo já me mostrou que Deus está usando o rastel com força na tua vida, mas é porque Ele quer ver você dar fruto, é porque Ele quer uma estação nova na sua vida, é porque Ele não quer que você fique agarrado às coisas do passado. Ele tem algo novo para você, uma fase nova de frutificação. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Se eu não estou sozinho, deixa eu ver, levanta a mão aí. Se eu não estou sozinho, adore a Deus. Só quem já sentiu esse rastel. É coisa que machuca. E a gente não entende por que Deus faz a gente passar por esse tipo de situação. Por que, Senhor? Por que tantas privações? Porque eu sou privado daquilo que eu tanto quero. Porque eu não conquisto aquilo que eu tanto busco, que eu tanto peço. E o rastel de Deus vai passando e vai machucando. Só que quanto mais Deus usa o rastel, irmão, quem entende o mistério, aí que corre para os pés do Senhor e ora e se humilha. E sabe o que a Bíblia diz? Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia. E Deus usa esse rastelzinho muitas vezes. Deus usou o rastel da vida, machucou, doeu, feriu. E Deus tem o seu rastel certo para cada um de nós. Porque o cristão, o que vale na nossa vida de crente é a nossa essência. Não é o exterior, não é a aparência, não é a imagem que os outros veem. O que vale para Deus é a essência que está dentro da nossa vida. Eu conversando com um irmão da nossa igreja que trabalha moendo cana no centro da cidade. E aquele irmão moendo cana, e certo que eu parei para tomar um caldo de cana com ele. E ele moía a cana, passou uma vez pela moenda, saiu bastante suco. Passou duas, saiu um pouco menos. Passou três, não saiu quase nada. Aí ele pegava o bagaço da cana, enrolava, dava um nó e enfiava de novo no meio da moenda, até que saía só uma pasta verde. Eu dizia: irmão, porque o senhor está passando o bagaço aí, o suco já acabou. Ele disse: não, isso aqui que você está vendo é a essência. E aí Deus falou comigo no meu coração, que muitas vezes Deus faz a gente passar pela moenda 1, 2, 3 e 4. Sabe por quê? Porque Deus não quer trabalhar a tua aparência, teu exterior, Ele quer trabalhar a tua essência. Ele quer ver se lá dentro você tem uma essência de adorador. Ele quer ver se lá dentro você tem uma essência de
esforço. E Deus tira aquilo da tua mão. E aí muita gente fica bicudo, fica bravo, desanima. Muitos até abandonam os caminhos do Senhor, ou começam a esfriar na fé, porque Deus não está fazendo as coisas da maneira que ela esperava. E nós encontramos hoje pelas igrejas muitos cristãos sofrendo uma crise de fé tremenda, porque a vida não está do jeito que ele queria. Ele está orando e Deus não está respondendo. Ele está pedindo e Deus não está fazendo. Ele está jejuando, está se esforçando e Deus não está fazendo. E isso vai causando desânimo. Eu quero dizer a você, meu irmão, que toda espera, ela vale a pena, desde que estejamos na confiança do Senhor. Eu estava falando hoje sobre isso. Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel na casa de Jessé, o seu pai, Deus mandou a Samuel: vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu já escolhi um que vai ser o rei, e você vai ungir a ele. Samuel chega com uma vasilha, o odre de azeite na casa de Jessé, e começam a vir os filhos. E veio o primeiro, Abinadab. E Samuel diz: é este o escolhido de Deus. E o Espírito Santo diz: não é este. Não atentes para a sua aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E foram passando os filhos, até que Samuel pergunta: acabou-se os mancebos? E aí Jessé diz assim: olha, ainda tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. E ele diz: manda chamá-lo, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Vamos, Davi. Quando Davi chega, ele unge Davi diante dos seus irmãos. Só que não pense você, diz a Bíblia, que quando ele foi ungido, a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Coisa linda é quando o Espírito Santo se apodera da nossa vida. Aleluia. Tem muito crente por aí sendo guiado pela carne, mas eu louvo a Deus, porque também tem muita gente que é guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem guia ele, que ele não vai e não volta sem falar com Deus. Ele espera pela ordem do Senhor. O Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Só que desde aquele dia, até ele ser coroado como rei lá em Jerusalém, como rei sobre todo o Israel, passaram-se 18 anos. Quantos anos? Quantos? 18 anos. Você acha que Deus ungiu Davi como rei, no outro dia ele já sentou no trono? Não. Saul estava no trono. Ele teve que esperar 18 anos para Deus colocar ele na cadeira que Deus prometeu que ele ia sentar, mas ele sentou. Levou 18 anos, mas ele chegou lá. Dá para dar uma glória a Deus? Sabe o que isso tem a ver comigo e com você? Que não importa quantos anos você espera, se Deus te prometeu, você vai chegar lá. Aleluia. 18 anos depois, Davi senta na cadeira como rei sobre todo Israel. E aí ele escreve o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele esperou 18 anos. Mas o tempo vai passando e chegamos a essa triste ocorrência da sua vida. E quando a criança morre, naquele sentimento de perca, a essência que havia dentro de Davi começa a transparecer. É na hora da luta, irmão, na hora da prova, que aparece quem realmente o crente é. Quando está na fartura, quando está no dia de bênção, nos dias de vitória, quando você está nos dias que Deus está te honrando, que Deus está respondendo às suas orações, todo mundo é crente, todo mundo é fiel, todo mundo é cheio do fogo, é cheio do mistério, mas a verdadeira essência é na hora da prova. Porque todos nós somos como Elias. Elias teve dias no Monte Horebe e dias de Carmelo. Dias de Carmelo, quando Elias estava no alto do Monte Carmelo e orou 19 palavras, e Deus mandou fogo do céu, e Elias derrotou sozinho 850 profetas. Olha que coisa linda, 19 palavras, é uma oração pequena.
Deus mandou fogo do céu. Olha que dia de Carmelo. Levanta a mão assim, só quem já teve um dia de Carmelo diz assim: eu já tive um dia de Carmelo. Será que tem alguém aqui? Aquele dia que você ora e Deus responde na hora, rapaz. Tudo que você vai fazer dá certo. Parece que está tudo indo a seu favor. Quem já teve um dia de Carmelo? Deixa eu ver. Meu casamento foi um dia de Carmelo. Oh, maravilha, que bênção, Jesus me deu. Só que a gente também tem dias de Monte Horebe. Quando Elias foge para Horebe, se esconde na caverna e pede para morrer. E diz: Senhor, eu estou aqui, mas eu me manda a morte, Senhor, porque é melhor eu morrer do que continuar desse jeito. Só que o mesmo Deus que respondeu a oração de Elias lá no Carmelo, foi o mesmo Deus que entrou na caverna e falou: o que fazes aqui, Elias? Eis que eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. O mesmo Deus que fala com você quando está tudo bem, é o mesmo Deus que te visita pelas madrugadas, quando você está chorando, quando você está em desespero, quando você não sabe mais o que fazer, como Davi, pranteando por uma perca que teve, mas Deus estava contemplando a vida dele. Jó diz no capítulo 31, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então, se você for fiel, os olhos de Deus é sobre a tua vida. Ele está te olhando, Ele está te cuidando, Ele está acompanhando a tua história. Aleluia. Naquele momento de perca, aparece a essência. E a nossa essência é o que a gente tem por dentro. O que é isso aqui, irmãos? É uma cá? Mais forte, depois do culto vai ter janta. É uma cá? Uma caneta serve para quê? Para escrever. E o crente é como uma caneta. Pode ser bonito, a caneta pode ser bonita, pode ser cara, pode ser de ouro. Mas se ela não escrever, não serve para nada. No tempo que eu era criança, servia para rebobinar fita cassete, que a gente botava ali dentro e voltava para a caneta. Quem não fez isso? Hoje em dia não tem mais fita cassete, as crianças brincam com DVD, já nem é DVD, é Blu-ray, é 3D, é home theater, eu não sei o que lá mais. No meu tempo era fita cassete. Servia para rebobinar fita cassete. Mas hoje não se usa mais. Então se uma caneta não escreve, ela não serve para nada. A mesma coisa o cristão, ele pode ser bonito por fora, ele pode ser folheado a ouro, irmão, mas se ele não tiver a essência de Deus na vida dele, ele não serve para nada. Ele não vai para frente, ele só faz contrapeso na igreja. Mas o crente que tem a carga, a essência do crente é a unção de Deus na vida dele, porque através dessa unção Deus te usa para escrever uma nova história para a tua família, uma nova história para a tua igreja, uma nova história para a tua cidade. Levanta a mão, só quem é uma caneta de Deus, e diga assim: eu sou uma caneta de Deus. Você tem coragem de dizer isso? Será que você tem essência para ser usado por Deus para escrever uma história diferente para a tua família? Porque Deus sempre escolhe alguém. Deus precisa de um instrumento para usar. Mas tem que ser uma caneta que escreva. Ou seja, tem que ter um crente que tem essência. Os anos de reinado, a riqueza, o poder, a opulência, a grandiosidade do seu reinado não tirou de Davi a sua essência. Porque quando a criança morre, ele se lava, se banha, entra no templo e começa a adorar a Deus. Tem muita gente que quando perde algo fica triste, desanimado, quando não dá certo. Aquela porta que você tanto pede para Deus abrir e o Senhor não abre. Faça como Davi, levanta, sai da tua casa e vem para o templo adorar a Deus. Vem para o templo bendizer o Senhor. Vem para o templo engrandecer o teu Deus. Porque olha da onde Ele tirou a tua vida. Olha o que Ele já fez por você, irmão. Já é motivo para dar glória daqui até a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Mas se prepara, porque Deus tem coisa nova para a tua vida. Levanta a sua mão e receba o que eu estou recebendo de Deus agora. Tem coisas novas vindo sobre
livro da vida. O maior milagre é ter o nome escrito com aquela tinta de ouro. Aleluia. Mas às vezes Deus fecha a porta que a gente quer que ele abra. Aleluia. Ele fecha. E o rastelzinho começa a bater. E aí o que você faz? Como diz o hino da Flor de Lis, questiona ou adora? O melhor é adorar. Amém ou amém? Davi entra no templo e começa a adorar a Deus. E o povo não entende. Porque crente que tem essência de Deus na vida, ele faz coisa que as pessoas não entendem. Aleluia. Está todo mundo olhando para a despensa, com medo de faltar comida, e o crente que tem a essência de Deus está na varanda, tomando chimarrão, olhando para o horizonte e dizendo: eita, glória a Deus, a providência está chegando, a bênção já está vindo, eu já fiz o possível e o impossível Deus está fazendo por mim. Aleluia, é só da glória. Vivemos numa época de crise, estamos numa época que uma das piores situações econômicas do nosso país dos últimos tempos. E aí tem muito crente perdendo o sono, muito crente entrando na primeira porta que aparece, muito crente tomando decisão sem buscar a direção de Deus. Eu quero dizer uma coisa: em tempos de crise o mundo pode se desesperar, mas quem é crente de verdade vai viver a providência de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo: eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você for fiel, Deus vai te honrar, Deus vai abrir a porta. Para você levanta a mão e receba uma providência de Deus para a tua vida. Mas adora quando a perca chega. Como que você reage quando você perde as coisas? Muita gente murmura. Muita gente deixa de louvar, louvava, não louva mais. Pregava, não prega mais. Era usado por Deus, hoje já não tem mais a unção do Senhor, porque está numa fase de perca. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: você não perdeu tudo. Você pode ter perdido algumas coisas, mas se você não perdeu a essência de Deus na tua vida, você não perdeu nada. Porque quem tem a essência recupera. Quem tem a essência está no caminho do milagre. Quem tem a essência de Deus, ele vive o sobrenatural de Deus na vida. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Quando a gente tem a essência, a presença na nossa vida, você pode ter percas materiais, você pode ter percas na sua vida sentimental, você pode ter percas na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, não importa. O importante é não perder o contato, não perder a presença. É por isso que quando Davi comete esse pecado terrível, Deus poderoso, glória a Deus. e nasce a criança, e o profeta Natan vem exortá-lo. Ele lembra-se da essência de Deus na vida dele. E ao invés dele xingar o profeta, ele baixa a cabeça, se prostra em terra e diz: eu pequei contra o Senhor. E ele escreve o Salmo 51, aonde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, mas torna-me a alegria da tua salvação. Olha que oração maravilhosa no momento de perca. Porque às vezes Deus fecha uma portinha, Deus fecha uma janela, e a gente fica desesperado. E lá do céu ele está dizendo: filho, eu tenho a chave que fechou essa portinha, mas eu também tenho a chave que abre o portão. Eu também tenho a chave que abre algo muito maior na tua vida. Quantos creem que Deus tem algo maior para revelar na tua vida? Vocês creem, você crê? Você crê que Ele tem a chave? O povo de glória a Deus ainda está aqui ou já foi embora? Adora a Deus que tem a chave da tua vitória.
entendeu? Ah, mas tal coisa era tão bom, era tão lindo, eu gostava tanto, e fica se lamentando. E aí começa a ter problema na família. Porque aí começa a afetar a harmonia entre o casal. Começa a afetar a harmonia do casal com os filhos. Começa a se perder aquele ambiente de paz e de adoração a Deus. Porque alguém dentro de casa está desesperado com o materialismo, com algo que se fechou, ou com algo que deu errado, com algo que perdeu, e começa a descontar na esposa, no esposo, nos filhos, começa a descontar nos parentes, começa a descontar nos colegas. Cuidado com isso, meu irmão. Coloque a tua confiança em Deus. Você está perdendo hoje, é porque Deus está abrindo as tuas mãos para receber algo novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 41. Levante a mão só quem é crente e crê no sobrenatural de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite. Ele diz assim: vede, maravilhai-vos e não desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vos contar. O que quer dizer que o que Deus vai fazer na tua vida, nem você acreditaria se eu te contasse agora. Mas Deus vai fazer. Quantos testemunhos começar a dar agora? Dá pelo menos 3 glórias. Dá uma de bastante, dá uma aleluia. Tem uma celebração. Recebendo o renovo de Deus aí. O que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande que se eu contasse agora você não ia acreditar. O que Deus tem para fazer na nossa vida, o milagre que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande que muita gente vai fazer como Eli, vai cair da cadeira e quebrar o pescoço como ouvido. Porque a gente não vai até onde as pessoas querem, nós não seremos o que as pessoas querem, nós não teremos o que as pessoas querem que a gente tenha. Nós seremos e teremos tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida. E o que Ele tem preparado é muito além daquilo que você imagina. Então, em nome de Jesus, pare de chorar pela criança que já morreu e comece a louvar a Deus pela criança que vai chegar. Quantos estão entendendo a mensagem? Digam amém. Ele entra no templo, ele começa a adorar a Deus. E aí vem as pessoas questionar: mas rei, por que o senhor está com essa postura? Se lavou, trocou de roupa, se perfumou, diz a Bíblia. Colocaram pão diante dele, ele comeu, se fartou, se recupera fisicamente, muda o seu semblante, porque um coração alegre aformoseia o rosto. O botox de crente não é aquele da Avon, do Boticário, da Natura, ou aquele do cirurgião plástico. O botox do crente é um coração cheio de Deus, é um coração feliz, irmão, que vai deixar teu rosto bonito. As pessoas vão olhar e vão dizer: por que você está tão feliz? E você vai dizer: porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Agora veja bem, Te amo, Rei da ele muda a Glória. postura, ele muda a sua fisionomia. Ele volta a ser aquele rei com postura de rei, com roupa de rei. Porque antes ele estava sujo, barbudo, cabeludo, mal cheiroso. Ele muda de atitude, adora a Deus, fala com o Senhor. E ele diz: olha, por que eu vou ficar me lamentando Santo é o agora? teu nome. A criança já morreu, não tem mais o que eu possa fazer. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, olha para mim. Estatisticamente falando, isso é número. Quase 20% da população brasileira sofre de estresse. Sabe o que é estresse? Ansiedade. Consequência de preocupação excessiva. Deixa a pessoa estressada. Se tem alguém assim aqui nessa noite, eu vou orar e você vai conhecer Jesus, o príncipe da paz. Aleluia! Mas seja como quase 20%
está estressada, ansiosa, ou seja, preocupado demais e chega a estar doente de tanta preocupação. Aleluia. 60% das patologias diagnosticadas pela Agência Nacional de Saúde no ano passado são decorrências de causas emocionais. Sabe o que é isso? Que o povo está tão nervoso, tão ansioso, tão preocupado que está ficando doente. Porque quando você se preocupa demais, a pressão vai lá em cima, e para outros a pressão vai lá embaixo, o diabetes se manifesta, a glicose estoura lá em cima, a primeira coisa que vai embora é o sono, aí não começa a dormir direito, não tem vontade de se alimentar, começa a ter uma vida ruim, o seu corpo vai ficando doente, porque está preocupado com amanhã. Eu quero te lembrar que o nosso Deus é o Deus que cuida dos pardais, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, que não planta, não tem poupança, não investe na bolsa de valores, mas nem Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão lindo como ele. E se Deus cuida assim dos lírios do campo, muito mais Ele cuida da tua vida, da tua vida, da tua vida, da tua vida, da tua família, do teu casamento. Quantos podem louvar a Deus pelo cuidado do Senhor? Levanta a sua mão por um instante agora, agradeça a Ele porque não tem faltado pão, agradeça a Ele porque você está aqui saudável, dando glória, dando aleluia, adore a Deus porque Ele tem um plano na tua vida, porque Ele te usa, porque o sangue de Jesus te perdoa dos pecados. Descansa no Senhor, Aleluia. descansa no teu Deus. Eu te amo, Jesus. Agora, Deus poderoso. Glória a Deus. depois de ter essa convicção, Santo. Davi chama a sua esposa, a mesma que foi a mãe do filho que morreu, consola ela, e os dois se unem novamente. E diz a Bíblia que Deus olhou para ela Aleluia. e ela concebeu e nasceu um filho por nome de Salomão. E diz a Bíblia, no capítulo 12 de 2 Samuel, versículos 24, diz que ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Aleluia. Sabe o que é isso? Aquele filho que morreu era fruto de um adultério, era motivo de vergonha. E aí Deus arrancou aquilo da vida dele. Tem muita coisa que Deus tira da nossa vida porque não está mais sendo bênção. Você pode gostar muito do teu trabalho, mas se Deus te tirou de lá, é porque Ele tem planos melhores para a tua vida. É porque aquilo já não estava mais do agrado do Senhor. Se Deus permitiu grandes mudanças na tua vida, entenda o que eu estou dizendo nessa noite em nome de Jesus. Se Deus está mudando muita coisa na tua vida, é porque Ele não está mais se agradando. Ele quer mudar o rumo da tua história para que você não saia do caminho da bênção. O filho que nasceu chamou-se Salomão. E Deus amou Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio de todos os tempos. Salomão foi o homem que realizou, olha aqui para mim, o maior sonho da vida de Davi. Qual era o maior sonho da vida dele? Construir o templo. Veja a festa que ele fez quando levou a arca da aliança, tirou da terra dos filisteus e trouxe de volta para Jerusalém, para o tabernáculo. A cada 3 passos eles paravam e sacrificavam 7 animais. Dava 3 passos, parava, sacrificava. Dava mais 3 passos, parava, sacrificava. Tamanha era a alegria em trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém. Se você for olhar aí só por baixo, da casa de Obed-Edom,
até Jerusalém, aproximadamente 25 quilômetros. Aí se você fazer a conta, 25 quilômetros a cada 3 passos parando e matando 7 animais, vamos chegar a mais de 126 mil animais sacrificados. Olha o tamanho do zelo de Davi com a arca de Deus. O maior sonho dele era poder construir um templo, uma casa para abrigar a arca do Senhor. Mas Deus disse: tu não construirás o meu templo, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Mas Deus nunca envergonha o seu filho. O maior sonho de Davi era construir um templo. Deus tirou aquela criança, mas a nova criança que Deus deu para Davi foi o homem que realizou o maior sonho da vida dele. O que eu vou falar aqui é profético. Se você aprender a lidar com as percas que você tem sofrido na sua vida, a novidade, o algo novo que Deus está trazendo na tua vida, vai ser a realização dos teus maiores sonhos. Você perdeu de dar um glória a Deus. Levanta sua mão, só quem crê, e receba essa palavra. Eu não sei qual é o seu maior objetivo, qual é o maior desejo do teu coração, mas se você adorar a Deus na hora da perca e conseguir lidar com a perca,